Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Bruno Paniago, engenheiro, atuante no ramo de energia solar fotovoltaica desde 2018, 17. É, Bom, pessoal, espero estar bem enquadrado aí. Acho que tá. Hoje eu vou te contar uma história que começa com o nome da minha avó. Atravessa a Bíblia, toca a maçonaria, floresce na natureza e se ilumina com o sol. A mesma luz que move os projetos da Sustente Engenharia. Gostei dessa introdução do ChatGPT aqui, acho que ficou bom. Bom, pessoal, eu coloquei nas redes sociais, no Instagram, né? Nas redes sociais não, no Instagram. Coloquei essa semana um projeto que a gente vai começar que chama Raízes da Sustente. Então esse projeto ele visa a gente, em síntese, né? Nós vamos doar mudas de uma planta chamada acácia e para os nossos clientes. Os nossos clientes vão plantar elas e vão postar nas redes sociais e vão ganhar um brinde. Além da muda, ainda vai ganhar mais um brinde surpresa aí que vocês vão conhecer já já. Vou colocar no Instagram lá que vão ser esses brindes que vai ser sorteado, mas na verdade quem plantar vai ganhar um dos brindes. Vai ter dois tipos de brinde. Quem plantar já tem direito a eles, né? Além da muda. E aí, então eu tô contando essa história, de onde surgiu essa ideia, aos poucos aí no Instagram. E hoje eu vim trazer assim mais uma etapa, eu vim tentar contar ela completa, mas na verdade eu percebi que não dá para ser contada completa. Essa história ela cresce, ela ela começou com uma ideia minha, mas que ela foi aumentando, né? Eu vou contar aqui que as histórias que estão surgindo através dessa iniciativa. Então eu não vejo que ela vai se finalizar aqui, nem vai ser completa essa história nesse vídeo que nós vamos fazer aqui agora. Ela é muito ampla, né? Pra gente fechar, não, tá fechada. Essa aqui é a história completa. Então eu acredito que você que está aí assistindo esse vídeo, talvez você tenha algo a complementar com essa história, e eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários o que você tem para compartilhar sobre isso, sobre essa planta acácia, sobre essa história que eu vou contar aqui. Então gostaria que você ficasse até o final desse vídeo para entender desse projeto nosso, que é Plante uma Muda, né? Os clientes de energia solar surgiu com essa ideia. As pessoas que investiram em energia solar, através da redução de CO2 provocada por essa energia limpa, a gente, em todo o sistema de monitoramento, né, dos inversores, ele dá lá, quase todos, um relatório de quantidade de árvores evitadas, corte de árvores que foi evitado pelo seu sistema. De acordo com o que ele produziu de energia elétrica, ele deixou de emitir uma quantidade de CO2 na atmosfera. Essa quantidade de CO2 é transformada em quantidade de árvores que absorve essa quantidade de CO2, né, da atmosfera. Então, chega-se nesse resultado. Então, baseado nessa ideia de árvores que foram evitadas de ser cortadas através da energia solar, a gente começou a formatar essa ideia. Então, você que é cliente de energia solar, que já vem evitando o corte de várias árvores devido à produção da sua energia limpa, agora você vai ter oportunidade de, além de evitar, plantar uma árvore sua. Plantar, cuidar dela para que ela cresça e floresça e colher esses frutos, né, da beleza dela e tudo mais. Então, eu quero começar essa história começando aí pelas minhas raízes. Esse projeto chama Raízes da Sustente, né? A minha empresa chama Sustente Engenharia.
Então vocês vão ver aí no Instagram essa hashtag Raízes da Sustente. Começa então com a minha avó materna, essa história. Minha avó chamava Acácia Paniagua, ela faleceu em 2015 e ela, quando foi a missa de sétimo dia, minha mãe comprou várias mudas de acácia e várias pessoas plantaram, então a gente já tem dessas árvores plantadas aí há mais de 10 anos, tem 10 anos, foi em janeiro, né? Então já passou de 10 anos que ela faleceu. E aí eu falei, vamos revitalizar, vamos renovar, vamos continuar esse projeto, né? Então foi uma ideia também de continuação desse projeto, que começou lá com a morte dela. Então minha avó, ela praticamente nasceu nesse imóvel que hoje está instalado, que sempre foi instalado, né? A Sustente Engenharia, esse imóvel aqui da família. Ela teve aqui pelo menos 4 dos seus 6 filhos com a ajuda de parteira, né? Naquela época pouca gente tinha acesso a médicos. E então nesse lugar aqui, depois na década aí, eu acho que final da década de 90, início dos anos 2000, a minha mãe, filha da Acácia Paniagua, fez uma sociedade com a minha tia, Vânia Paniagua, e elas, nesse local aqui, elas construíram uma loja, implantaram uma loja que se chamava Empório das Acácias. Então, esse nome Acácia a gente já vem cultivando ele em outros empreendimentos, né? Então, essa loja durou aí, acho que cerca de uns 10 anos, depois que eu voltei da minha vida no trecho de estudante que trabalhei em várias obras em vários estados brasileiros. Em 2013 eu voltei para cá e nessa sala eu comecei a trabalhar. Pus meu escritório e comecei a trabalhar. Ainda não no ramo de energia solar, no ramo da construção civil, e depois, em 2017, no ramo da construção civil. E a característica, né, as características dessa minha avó materna, ela tem muito a ver com o negócio da Sustente, sabe? Então eu fiz aqui algumas comparações para tentar mostrar para vocês assim algumas semelhanças. Minha avó era muito forte, mas ela tinha uma força assim de resistência, não é aquela força do ataque, né, da pessoa que às vezes ataca outras para conseguir as coisas, não. Ela tinha uma força de resistência. Então, várias histórias que eu já escutei dela, inclusive uma forte que eu escutei uma semana, 2 semanas atrás, minha mãe contou uma história muito forte. Eu acho que eu nem devo contar assim na íntegra aqui. Vou deixar para minha mãe, que é escritora, e ela vai contar essa história para vocês aí em um livro. Eu acho que em breve ela está preparando isso. Mas é uma história assim de muita luta para criar todos esses filhos, uma história de coragem para enfrentar as adversidades daquele tempo, né? Do machismo. Minha avó foi ameaçada de morte, sabe? Minha avó viveu algumas durezas, assim, ela teve 3 casamentos, pode considerar aí 4 talvez, e ela passou por várias dificuldades na vida, assim, na questão de cuidado com os filhos, de sobrevivência. Então, ela representa esse início aí da história, né, da Sustente. Ela deixou esse legado que inspira a Sustente Engenharia. Outra questão relacionada à Acácia, meu irmão, ele colocou o nome da sua filha, da sua primeira filha, Acácia Paniagua também, que é uma moça que também leva essa característica de resistência, né, na nossa família. Ela passou jovem demais, acho que tinha cerca de 15 ou 16 anos, pelo drama de perder a sua própria mãe, né, com a doença que tão severa que é o câncer, né? E ela vem superando com muita
muita força essa dor. Então, desde empreendimentos a nomes de familiares, a gente tem essa, essa ligação com essa planta que vai ser doada, né, nesse projeto Raízes da Sustente. Então, você vai receber uma muda de acácia. E a acácia na natureza, né, na botânica, como é que é essa planta? Ela é uma leguminosa de madeira dura, né? Algumas espécies elas produzem goma arábica, caucho, tanino, frutos comestíveis e madeiras valiosas. Então ela é uma planta que é muito utilizada na indústria de cosmético, na indústria alimentícia. A madeira é muito valiosa. Então, as suas flores são muito perfumadas, elas são ou branca ou amarela. As que a gente plantou, eu acho que todas que foram plantadas lá em 2015 são amarelas, pelo menos as que eu já vi, são de cor amarela, muito bonita. Então, existe cerca de 400 espécies de acácias no mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro existe pelo menos uma espécie de acácia. No Brasil, a acácia negra, ela é uma das riquezas no Rio Grande do Sul. Quem é do Rio Grande do Sul aí deve conhecer essa espécie. Eu não conheço. Então, assim, a acácia, essa planta, ela se adapta, né, a diversos locais, a diversos solos, assim como a Sustente Engenharia, né, que molda soluções para cada cliente, para clientes no Brasil inteiro. A gente procura sempre entregar soluções personalizadas, atender a toda a diversidade de projetos. Já na Bíblia também essa planta ela tem uma história muito interessante. No livro do Êxodo 25, versículo 10, Deus instrui Moisés para construir a Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento, com uma madeira de acácia. Essa arca, ela representava a presença de Deus, e continha os 10 mandamentos. Então, fala no livro do Êxodo lá, ele dá uma medida que era do cotovelo até a ponta do dedo médio aqui. Era para construir com essa medida e meia, né? Então, eu acredito que essa arca tinha cerca de 1 metro, né, de comprimento. E ali foi colocado... Ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dela tinha lá, eu acho que tinha lá os 10 mandamentos. Então Moisés construiu isso como um sinal ali sagrado, né? E por que ela foi escolhida, essa madeira? Devido à resistência à deterioração, né? Ela é muito durável, para durar aí ao longo dos séculos, né? Ela é forte o suficiente para carregar essa aliança divina. Então ela simboliza a eternidade da presença de Deus entre seu povo, né? Na época lá, entre esse povo de Israel. Aí eu vou entrar na parte que foi acrescentada, que no começo dessa ideia desse projeto não existia. Aí ontem eu lancei alguns vídeos no Instagram e aí meu pai me trouxe essa ideia, essa história da acácia relacionada à maçonaria. Meu avô, quem é daqui de Jataí, provavelmente o conheça, meu avô paterno, ele era maçom, também faleceu em 2020, 2021, e ele, então, meu pai sabe dessa história através do meu avô, sabe? Então, quem conhecer aí o Ivo Tintureiro, ou Ivo Giló,
esses dois nomes aí, um desses dois você já deve ter ouvido falar. Também, bom, se eu ficar aqui contando as características da minha família aí, esse vídeo vai delongar muito. Mas também uma pessoa de muita força, de muita coragem, de um companheirismo sensacional. Que Deus o tenha também, junto lá com meus outros avós, meus 4 avós que já se partiram aí para essa vida junto de Deus, né? Tá. Então meu pai me trouxe essa história, falou: Bruno, pesquisa, porque tem também uma relação com a maçonaria que é muito interessante. Então, aí eu fui pesquisar. Na maçonaria, ela representa a imortalidade da alma e da ressurreição. A capacidade, e representa também a capacidade do maçom de superar as dificuldades e seguir fiel aos princípios da maçonaria. Achei bastante interessante. Tem um irmão maçom, chama Olinto de Almeida, que ele escreveu alguma coisa a respeito disso, relacionando a coroa de espinhos que foi colocada em Jesus. Então, ele, lá na acácia, uma das espécies da acácia lá no Egito, ela é espinhosa. Então, alguns autores eles consideram que a coroa de espinhos colocada em Jesus teria sido feita dessa árvore. E aí o irmão Olinto escreve: a coroa de acácia espinhosa na cabeça de Jesus é símbolo de sabedoria. Então a gente entra nessa provocação assim profunda, né? Jesus coroado não só com dor, mas também com sabedoria divina e imortalidade. Então eu achei essa questão na maçonaria também bastante interessante para trazer aqui nessa história, certo? Para homenagear também o meu avô, Ivo. Mas não para por aí não. Em outras culturas antigas, a acácia também é um símbolo solar. Olha só, a acácia é um símbolo solar, que tem tudo a ver com o negócio, né, com o propósito da sustento engenharia. As suas folhas se abrem com a luz do sol. As suas flores lembram o disco solar também. Então, aqui tudo se alinha, né? A acácia e o sol, então, unidos na sustento engenharia. Uma empresa que lida com energia solar e com sonhos humanos. Então, finalizando esse vídeo aqui, não vai ser um vídeo longo hoje, vai ser um vídeo mais curto. O que vai acontecer? Cada cliente, né, vai receber essa muda de acácia, e eu gostaria que cada um cuidasse, né, tivesse um cuidado com o seu plantio, e receba isso, né, como mais do que um presente, né, um símbolo vivo do cuidado com que se planta, né, cuidado do que você planta, quais são os seus propósitos. Então, do que cada um está plantando na sua vida. Então, gostaria que ela trouxesse também esse plantio, essa reflexão para os nossos clientes, né? E amigos que vão receber essas mudas. Eu comecei esse projeto pensando assim: vou comprar uma quantidade de mudas que eu acredito que vai atender aos clientes que a gente tem, as pessoas que já instalaram energia solar com a gente. De ontem para cá, eu já tenho mudado um pouco essa ideia e acho que vai ser isso que vai prevalecer. Eu vou colocar nas redes sociais, no Instagram. Todo mundo que quiser uma muda, nós vamos correr atrás para doar uma muda para quem se interessar, sendo ele cliente ou não. Vamos abrir esse projeto para toda a comunidade, toda a sociedade. Quem quiser entrar com a gente nesse projeto vai poder entrar. A diferença vai ser que os nossos clientes vão ter esses bônus surpresa que eu vou soltar em breve aí.
Então ele vai ter mais esse benefício. Com a hora que ele postar nas redes sociais lá, marcar o Instagram da Sustente, a gente vai dar um bônus para ele. Então vai ser dessa forma. Mas você que queira receber essa muda, que tenha condições, né, não tem um lugar para plantar ela, você vai ter o direito a recebê-la. Então, ela é mais do que um presente, né? Ela é um símbolo vivo do cuidado com o que se planta, da necessidade de paciência e perseverança e da sustentabilidade, né? Que une aí o homem, a natureza e o propósito. Eu quero que seja levado essa ideia, né, para esse projeto. Então, assim como as árvores crescem juntas, queremos que nossos clientes se sintam parte de uma comunidade que cresce com raízes profundas e floresce com o efeito da luz, né? Bacana essa ideia? Então, a acácia é a árvore da minha história. Ela nasceu comigo, com a minha avó, com o meu avô, com a minha fé, e agora quero passar ela para os meus clientes, fornecedores, colaboradores. Nós vamos esparramar essa ideia aí pelo Brasil, né? Ela me ensinou que um sonho precisa de um solo, de luz, de paciência e tempo. Que a sabedoria está na dor que transforma. Que o sol é mais do que energia. Ele é um símbolo de algo maior. É despertar de consciência, é clareza do propósito, é a chance diária de recomeçar melhor. Por isso que, ao receber sua muda de acácia, receba também essa mensagem: que seus sonhos floresçam e cresçam, assim como a acácia, fortes, belos, resistentes e iluminados. Um abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.